Aqui é atualmente a sala ambiente de história. Agora eu vou começar a dar depoimentos sobre a experiência pedagógica propriamente dita, desde quando eu comecei a dar aulas aqui no ano de 2000. Eu gravei vários depoimentos de alunos e sempre atrás deles, quase sempre, havia o mapa do Brasil. Então, em referência a isso que eu fiz anos atrás, agora sou eu que estou dando meu depoimento, porque eu também sou um sujeito histórico nesta escola. Os sujeitos históricos educadores e os sujeitos históricos educandos geralmente são negligenciados, omitidos, silenciados e excluídos da história da educação. É como se a educação fosse feita dos prefeitos, governadores e presidentes e não houvessem esses dois sujeitos fundamentais, né? Apenas diretores, equipes gestoras. Aliás, equipe gestora é um conceito que quando eu comecei a dar aulas na rede municipal não havia. O que havia era a diretora. Então, era ela de cima para baixo que decidia tudo sobre a escola. Havia já vices-diretoras, mas as vices-diretoras obedeciam o que a diretora decidia. Então, foi a partir do governo Isalene Tiene que se criou esse conceito que está em vigor até hoje, o conceito de equipe gestora, de gestão colegiada. E depois veio na forma da lei, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que está em vigor. Uma das metas é que a gestão tem que ser democrática, não só na equipe gestora, mas na relação da equipe gestora com a comunidade escolar, que inclui professores, alunos, trabalhadores diversos dentro de uma comunidade escolar e também pais de alunos. Quando eu comecei a dar aulas aqui, em 2000, já foi no segundo semestre de 2000, não havia ninguém que nos preparasse para entrar na rede. Eu achei estranho, porque eu tinha feito concurso público para entrar na estatal Telesp, e quando nós entramos, houve uma preparação dos novos funcionários, com uma palestra, uma pessoa dos recursos humanos que nos explicava o que era a empresa, quais os nossos direitos, o que nós íamos encontrar numa comunidade chamada Empresa Telesp, de Telecomunicações do Estado de São Paulo. E eu achei estranho, né? Uma prefeitura não tinha. Eu simplesmente tomei posse do meu cargo dentro do prazo e tinha, depois que eu tomei posse lá na prefeitura, um prazo para assumir na escola. Quando eu assumi na escola, não havia ninguém que me recebesse, então eu não sabia o que fazer. Aí veio a vice-diretora pressurosa, depois me mostrando onde eu ia dar aula. E foi assim a experiência que eu tive. A metáfora que eu sempre usei, e vou usar agora, era como me mandassem para uma arena de touros, na Espanha, e alguém que estava segurando o touro pelo chifre me passou o touro, segura agora. Ou seja, não havia tempo de pensar em quer que seja, porque já foi me entregue o chifre do touro, que estava dominado no chão, e agora eu tinha que segurar o touro. Essa foi a metáfora que eu usava e ainda uso, né? Quando comecei a dar aulas aqui, não havia tempo de pensar. Mas quem eram essas classes?
era o que na época chamava sexta série, que hoje nós chamamos sétimo ano. Eles tinham 12 anos de idade. E como eu fazia, eu começava com uma classe nova e mesmo com as quintas séries da época, eu tinha a prática no começo de começar tudo pedindo para que eles escrevessem a história da vida deles, para eu saber quem eles eram. Era a minha avaliação diagnóstica. Eu queria saber que alunos são esses que estão na minha frente. Como é que eu posso estabelecer um currículo concreto com eles, sabendo o que eu posso ensinar, que pontes pedagógicas eu posso criar junto com eles. Então eles escreveram e eu pedi, eles eram muito jovens e não estavam acostumados a escrever, e muito menos uma página inteira. Então eu fui sugerindo, coloque aí na sua redação o que você, por exemplo, gostaria de ser quando crescesse. Então, quando eu fui ler as redações em casa, eu tive um choque, porque uma das redações dizia o seguinte: eu quero ser o maior traficante do mundo. Eu fiquei chocado. Eu nunca imaginei que uma criança de 12 anos, um adolescente, né, mal saído da infância, tivesse como meta ser um traficante. Aí, em seguida, na próxima oportunidade que eu tive de entrar na sala de aula, naquela sala de aula daquele da sexta série, que antes chamava-se sexta série, não sexto ano, né? Que a sexta série é o que hoje é equivalente ao sétimo ano, porque foi acrescentado um ano anterior, começando com 6 anos. Aí teve que reformular toda a nomenclatura. Aquilo que era chamado de prézinho passou a ser o primeiro ano. Então deu essa defasagem. Aí quando eu cheguei na sala de aula, eu perguntei quem que é fulano de tal. E ele disse, sou eu. Aí eu olhei, bem, de acordo com o estereótipo ainda vigente na sociedade brasileira, uma criança que quer ser um traficante de drogas quando crescer seria um favelado e negro. Esse é o estereótipo. E a criança que tinha escrito aquelas palavras na redação era branca e não morava na favela. Aí eu descobri, meu Deus, essa classe, o grande herói deles era um aluno, que eu não vou dizer o nome, que estava preso. Era essa a palavra que se usava. Na FEBEM, que era essa a palavra que se usava. A instituição chamava-se FEBEM. Depois essa instituição mudou de nome, passou a ser chamada Fundação Casa, que é um nome enganador, né? Um nome bonitinho, parece assim ser coisa de bonita, de muito amor e carinho, quando na verdade eu mostrei as fotos recentemente, este ano, um mês atrás, para os alunos do sétimo ano, ou seja, os de 12 anos que eu continuo dando aula para essa faixa etária. Eu mostrei para eles na internet a foto do que seria a Fundação Casa, nome tão bonito, né? Aí eu falei, olha que bonitinho, é tudo amarelinho. Eu falei, poxa, eu gostaria de ir para lá, que era uma provocação para desencadear um pensamento. Eles ficaram chocados, ninguém achou aquilo bonito. Aí eu perguntei, mas por que vocês não estão achando bonito a Fundação Casa? Eles disseram, parece um presídio. Então, mudou o nome. Mas, na concretude dos fatos, ainda é basicamente a mesma coisa. E pelo que eu sei, eles ainda continuam fazendo, vez ou outra, secretamente, espancamentos de menores infratores ali com paus. Então, esse aluno, que quase disse o nome dele, não direi porque eu não quero, entendeu? Não porque seja proibido,
Há muito mau entendimento do próprio professorado, da sociedade em geral, mas do próprio professorado a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, a imprensa brasileira não tem pruridos. A imprensa brasileira mostra a cara de adolescentes infratores. E o termo que usa, que eu acho bem ofensivo, mas é o que se usa na imprensa brasileira, e na verdade é um termo legal, jurídico, mas eu acho muito inadequado. Diz que o adolescente foi apreendido, não diz que ele foi preso, ele foi apreendido. Então, apreender uma coisa, um adolescente, eu acho que é pior ainda. Então, vem com esse tal politicamente correto, totalmente incorreto, né? Dizer que não pode falar, não pode mostrar rosto. Tem gente que acha que crianças e adolescentes não podem ser fotografados. Aí eu pergunto, onde que está isso no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não existe, simplesmente não existe. As pessoas não sequer leram o Estatuto da Criança e do Adolescente e ficam inventando leis que não existem. Agora, é claro que por uma questão ética, eu não gosto de expor, especialmente quando estamos falando de coisas negativas, que é o caso desse aluno. Ele estava preso na FEBEM. Então, eu não quero citar o nome dele, porque eu nem sei como ele está hoje. Não sei nem se está vivo, porque muitos dos alunos que foram meus alunos nesta escola não vivem mais, morreram. Ou morreram por doença, acidentes, ou morreram porque foram mortos pela polícia, ou mortos na briga de tráfico. É uma história triste, mas fazia parte da história concreta da escola onde eu comecei a dar aulas. Eu já comecei a dar aulas assim, onde o herói da classe era o que estava preso na FEBEM. Aí eu fui entender por que aquele aluno que fugia aos parâmetros, aos estereótipos, queria ser o maior traficante do mundo. Eu comecei a investigar essa realidade. Por que essa realidade era assim? Um velho princípio sociológico: a realidade é como ela é. Foi esta realidade que eu encontrei. Não foi a realidade que eu idealizei, que eu projetei das minhas ideações, não foi a realidade de sonhos, e não foi uma realidade para a qual eu queria fechar os olhos. A realidade era daquele jeito, continua sendo do jeito que ela é, fora da minha mente e independente da minha vontade. Velho princípio materialista, velho princípio marxista, mas também velho princípio científico-sociológico. A realidade é como ela é. Pouco importa a minha opinião sobre ela. Então, o que posso fazer? Investigá-la. E para isso existem os conceitos, os critérios da ciência, sociologia, por exemplo, antropologia, por exemplo. E foi aí que eu comecei a minha pesquisa, desde o ano 2000. Eu queria entender por que um aluno preso na FEBEM era considerado herói. E uma das constatações que eu fiz na época é que a escola assinava o jornal Correio Popular em papel, e eu fui observando que as páginas que eram disputadas, que eram as mais lidas, eram as páginas policiais. Aí eu fui investigando, conversando, perguntando para eles, para tentar entender a cabeça deles, como é que eles faziam a leitura das notícias. Para a classe média branca, páginas policiais é o que há de pior. Mas na mente deles funcionava do seguinte modo: quem aparecia ali nas páginas policiais era famoso. Então, mas não era famoso no mau sentido, não. Era famoso no bom sentido. Então, eu pude entender por que o aluno preso na FEBEM era considerado herói. Eu não sei se ele saiu, mas era comum pessoas da comunidade aqui saírem nas páginas policiais
e os nossos alunos os reconheciam. E a avaliação que eles faziam, moral e valorativa, era heróis. Um mundo de cabeça para baixo. Aí, a partir daí, é que eu comecei a tentar entender esse mundo pelo avesso. Isso foi difícil, porque eu descobri, por uma própria aluna, que hoje é uma adulta, que eu me encontro com ela lá fora da escola, também não diria o nome, mas ela disse: professor, eles estão cheirando cocaína na sala de aula, o senhor não vê? Eu falei: mas eu não acredito, claro que eu não vejo. Aí eu falei: como é que eles podem cheirar cocaína? Eu nunca vi. Aí ela falou assim: claro, professor, eles cheiram a cocaína, isto com 12 anos, hein? Quando o senhor está escrevendo os textos na lousa, quando o senhor está de costas. Agora, observa para eles, fulano, 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 como é que eles ficam? Aí ela disse assim: ó, eles ficam tremendo. Aí ela falou, era uma aluna que eu confiava, sincera, e eu fui averiguar o que ela dizia. E realmente eu vi, eles ficavam tremendo. Era uma classe que, quando eu entrava, na minha fé fora do padrão, na minha fé filosófica e psicológica que eu tinha na época, não é porque eu tinha sido um pastor protestante, mas nunca tive fé fundamentalista. E minha fé, eu sempre dizia, nunca foi igual à da minha sogra, que realmente acreditava num Deus barbado, num Deus pessoal daquele jeito. Eu jamais acreditei dessa maneira. Para mim, a fé era algo mais psicológico e cultural, que me confortava no meu inconsciente, na minha psicologia, na minha psique. Então, eu pedia a Deus que me protegesse, porque a sensação que eu tinha é que eu estava entrando na cova dos leões do profeta Daniel. Quando eu entrava nessa classe, foi uma das primeiras turmas que eu tive aqui no Roupilha, que eles usavam cocaína, e que o herói era o que estava preso na FEBEM, e que os alunos diziam que queriam ser o maior traficante do mundo. A partir daí começou o meu desafio na escola Roupilha. O que eu posso fazer para transformar todo este estado de coisas? Como professor de história, como eu vou atingir os objetivos curriculares? Na época eram os parâmetros curriculares nacionais, PCNs. Era a única coisa que eu tinha como referencial, porque ainda não existia as diretrizes curriculares da própria prefeitura municipal e nem a BNCC que existe hoje. Mas existia sim o PCN, e eu sabia muito bem o que era o ensino de história, quais eram os objetivos. E porque ainda estava muito fresco na minha memória a minha formação na licenciatura, especificamente em História, que eu fiz do início ao fim. Foi o 3º ou 4º curso que eu fiz na minha vida. Foi a última formação que eu tive. Então, eu sabia o que era o meu dever como professor de história. Depois eu vou falando, aos poucos, desta experiência pedagógica propriamente dita que eu tive durante esses 22 anos. O começo foi assim. Havia tiroteios nessa escola e outras coisas mais.